Olá, o programa Mosaico de hoje traz como convidado o cientista industrial Fernando Ximenes. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! No instante seguinte, o ritmo da maré, o tal do amor. Olá, e o Mosaico de hoje tem como convidado o cientista industrial Fernando Ximenes. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Totonho. Fernando, agora eu acho que eu disse pouco, né? Só em dizer que eu resumi muito, né? Não é que disse pouco, não, porque... Mas resumi muito, dizer assim, o cientista industrial, né? Porque tu és mais o quê? Diz aí. Eu sou empresário, cursei engenharia, sou pesquisador, viajei o mundo inteiro, estudando o sol, os ventos, a energia. Eu sou industrial, comecei na área de papelaria, indústria gráfica, metalurgia. Hoje sou associado ao CIMEC, Sindicato Eletrometal-Mecânico, FIEC, né? Então, e estou aí rodando o mundo inteiro, implantando usinas solares, usinas eólicas, usinas de biogás, biomassa, projetando, enfim. E estudando o tempo inteiro, todo dia. Teve agora uma homenagem à CIMEC, foi na federação? Teve ontem, 50 anos do CIMEC, né? Teve a medalha de ouro e o broche de comemoração ao CIMEC. Você foi agraciado? Eu fui agraciado, como outros colegas também. Foi agraciado e se esquece de trazer a medalha. Esqueci de trazer a medalha. Deixei em cima do birô lá no escritório. Rapaz, isso é coisa. A gente grava de novo. A gente grava de novo. A gente vai mostrar, né? A gente vai mostrar uma imagem. Né? Já a gente mostra. Exato, né? A gente mostra. Vem cá, mas aí, tua vida começa no comércio, né? Minha vida começa no comércio. Meu pai era comerciante de papelaria, foi inovador também. A primeira papelaria contábil do Ceará. Como era o nome? Livraria dos Contabilistas. Foi dele, que era seu Ximenes, conhecido, Galeria Pedro Jorge, Rua Senador Pompeu, né, Rua do Rosário, então as lojas lá. E da infância, da escola, do colégio, estudei em colégio militar também, e a parte da manhã a gente ia para a escola e meu pai colocava a gente para trabalhar na parte da tarde, né? Então a gente ia para a loja, era caixa, era balconista, ia a banco, ia fazer depósito. Com uma grande escola. Com uma grande escola. Depois virei representante comercial e aos 20 anos de idade meu pai me emancipou, né? Agora, foi como representante comercial que começou o teu lado criativo, assim, de inventor? Não. Começou na infância, com esculturas, né, em pedra. Tu fazia teus brinquedos? Fazia meus brinquedos e tem uma história muito bacana, muito legal, que naquela época a loja do meu pai eram os móveis, as prateleiras, os balcões, era de madeira. E tinha um senhor que tinha uma serraria lá no bairro Lellery, né, lá na Sargento Hermínio, que era o seu Maia. E o seu Maia, eu quero fazer meu carro de rolamento, né? Aí seu Maia, vai lá sábado. E eu na semana passei no São Sebastião, comprei os rolamentos de caminhão, aqueles rolamentos grandes. E no sábado de manhã eu fui lá para a serraria de Seu Mar. Chegando, a gente abriu o comércio naquela época, 7 da manhã, acordava 5, como hoje eu
eu continuo acordando às 5 da manhã, durmo pouco, vou dormir 1h30, 2 horas da madrugada e acordo às 5. E nesse dia abrimos a loja no centro e 8h30 da manhã eu peguei a estrada para lá, para a Serraria de Seu Maio. E Seu Maio, quando me viu, nós já fica e eu fiquei sentado, chá de cadeira, até meio-dia. Depois de meio-dia, ele pagou os funcionários, era no dia de sábado, e ele disse: você falou para o seu pai? Eu digo: não. Ele disse: pelo amor de Deus, ligou para o meu pai, o Fernando está aqui. E eu e ele, sozinho, nós dois, nós fomos cortar as madeiras. E tu já tinha o já projeto, tinha o desenho, tudinho, o carro de rolamento com banco, com freio, então, direção. Então, quando freio o que era? No asfalto, né? Era no asfalto, com a borrachinha aqui, puxava a alavanca, né? E tinha aqui o pedal e a direção era meio que... né? Porque não tinha... Porque na direção me lembra nos pés. Era nos pés, mas assim, tinha... O para-choque era perto. Mas tinha duas alavanquinhas aqui que botava para frente e para trás, né? Era a testa. E descia, né? E descia, era maravilha ali na Júlio Siqueira, era descida. E quando eu cheguei 4 horas da tarde, 3h30 para 4 horas da tarde, no dia de sábado, meus vizinhos, foi um sucesso. Então, um empurrava e o outro descia, e eu empurrava, o outro descia, o vizinho, os colegas, os amigos, e foi fantástico. Aí tu já foi pegando a fama de menino criativo, né? Assim, depois veio... Cheio de invenção, né? Cheio de invenção. Depois veio os carros de autorama, né? Meu pai me deu um autorama Emerson Fittipaldi, aquele 8, e tinha uma pista. Rua do Rosário. Rua do Rosário. Hobby Center. Hobby Center. Do Roberto do Zé Maria. E da King Sport também, do Gaudioso, né? Lembra do Gaudioso? E aquela pista. Depois foi pro Center 1 e a gente saiu, um amigo meu, com uma maleta cheia de ferramentas, de pneu, de motor. Eram os Mabucho, os Mura. Motor Estrela, e a gente negociava. Qual era a escala? Era 1,32 ou 1,24 que tu preferia? O 24 eu achava meio grandão. Grandão, era 1,32, né? Aí tinha uns carros com 1,24, tinha com balanceamento, que eram os Mura, né? Aí tinha aquelas, eu comprava as carcaças transparência, bolha, né? Colocava os adesivos embaixo e pintava degradê, então, e trocava as esteiras. O segredo básico era o peão e a coroa. Então, o carro com coroa e a esteira... pneus, né? Porque depois mudaram, no começo era borracha. Era borracha. Mas depois ficou um pneu, uma esponja, né? E para maior aderência a gente botava éter ou álcool, né? Aí ele não derrapava nas curvas, então o carro entrava redondo nas curvas da pista de autorama. Então eu fazia meus carros... Então pra ti era com motor Estrela, que era um motor... Mas mandava rebobinar? Rebobinar, né? A gente rebobinava, botava mais cordão, cobre, ele andava mais e a gente trocava o peão, trocava a coroa, montava num chassi de Mabucho, balanceado, com a carcaça de Opala. O carro corria como se fosse um Mura, né? Com motor Estrela, né? Era uma revolução. E aí tinha o comércio. E para refrigerar? Usava gás de esteira? Usava gás, fazia os furinhos na entrada. Mas também muito era gás. Gás, né? Dava um choque. Né? Grande. Aí, fantástico, e trocava, porque a meninada não sabia a parte mecânica, né? Aí um carro que andava mais, eu acabava trocando. Puxava e corria na loja do meu pai, me arrume mais aí, tipo, R$50, R$100 para comprar uma carcaça nova e para trocar, para enfeitar o pavão, né? Deixa que era um motor Estrela, turbinado, e andava mais. E uma vez eu comprei um acelerador com 4 micro. Quando a gente injetava, aí veio a história da energia, né? Que hoje eu trabalho com energia. Quando eu ligava na pista do autorama, os outros carros paravam, porque ele pegava ele consumia toda a energia da pista, né? Então, aqueles micro, né? Aquela resistência, 4 resistências, né? 4 micro, ele absorvia toda a resistência. E meu carro corria mais, né? Então era um campeão. Depois veio a história dos carros. Isso aí, segredo, né? Segredo, total. Aquela coisa de a maleta. A gente saía lá da King Sport, lá era Major Facundo, e depois ia lanchar com aquela maleta, todo sujo, 3h30 da tarde no sábado.
e depois vim embora para Aldeota, né, por Dionísio Torres, que eu morava próximo ao TV Diário. Não tinha problema, Não né? tinha problema, felicidade total, né? Andava pelo meio da rua. Andava pelo meio da rua. Muito. Eu, menino, à noite só tinha medo era de mordida de cachorro. Aí na adolescência a gente ia para eu e um amigo meu, um abraço para o André Mota, né? Ele tinha um tio que tinha um... É o André da Bolero? Não, né? Hoje é advogado, o André. Advogado, grande amigo, né? André Mota. E a gente ia ver, sexta-feira à tarde, desmontar o motor do dojão do tio dele que corria no autódromo. Então a gente era um mero ajudante mecânico, né? Montar cabeçote, desmontar cabeçote, e aquele de tampão. Mas tu sempre assim, exercitando a tua capacidade criativa. A capacidade criativa, e ajudando e aprendendo, né? Depois veio a história dos kart, né? Aí o kart 125, né? A gente andava na rua lá de casa, Júlio Siqueira, Marcondes Pereira, subia, que eu conto hoje nenhuma criança faz, que a gente subia desembarcando no Moreira de kart, rodava a TV Diária, Antônio Salles, aquilo tudo descia 3 horas da tarde, não tinha perigo, até entrava. Eu contei até pro Sérgio Aguiar que eu entrava no estacionamento da Assembleia e ficava dando zerinho. Daquela... Sérgio Aguiar, grande Serginho. Ele morreu de rir uma vez no gabinete do governador, contando, eu, Rômulo e o Balma e tal, e eu contando as peripécias, né? E ao mesmo tempo nadava no Náutico, fui campeão de judô, Norte-Nordeste com 8 anos de idade. Mas tu era ativo, né? Era ativo. Hoje eu estou fazendo boxe, né? Eu treinei... Não sente preguiça, não? Não, eu estou fazendo minha atividade, eu infartei. Nunca sentiu, não? Preguiça? Não, nunca senti, e hoje é uma necessidade. E nem pretende? De quê? De sentir preguiça, não? Não, sentir preguiça não. Tá perdendo. Não, e depois do infarto, né? Dia 12 de março, na Covid, eu acabei uma preguiçazinha, mano. Fazendo uma usina em São Paulo, solar e outra na Bahia, simultaneamente, importando, dormindo um pouco, entrando em reunião 5 da manhã com os meus funcionários, engenheiro lá de São Paulo, engenheiro da Bahia e o pessoal de almoxarifado. E uma sexta-feira eu tinha uma raiva 4h30 da tarde e infartei 9h30 da noite. Eita. E falei para Deus o seguinte, ele vai me levar hoje? Ele disse agora, ele disse, tenho filha para criar. Deixa para outro dia. E ele me deixou, estou aqui, aqui. E aquela história que na nossa idade, passei dos 50, a gente diz, eu fui campeão de judô, eu fui de kart, eu fui isso. Não fui, que eu não morri ainda, eu sou. Então eu estou treinando, eu moro no Porto das Dunas. Eu ando caminho 1h30, 2 horas, 6 quilômetros. Acorda cedo? Acordo cedo, né? Acordo 4h30 da manhã. Depois vou à academia. E depois eu tenho na minha varanda um saco de boxe. Então eu quero treinando para daqui a 1 ano competir de novo. Então não morri. Você chegou a competir? Cheguei a competir. E no judô fui faixa verde e fui campeão do Norte-Nordeste. Faixa laranja com 8 anos de idade. Jiu-jitsu? Fez? Jiu-jitsu não, fiz karatê pouco. Né? E a minha filha mais velha me puxou, né? Ela hoje é faixa marrom de karatê no Colégio Batista, vai receber esse ano a faixa marrom, não recebeu ainda por causa do final do ano e teve o Covid, mas já pode considerar e eu quero que ela receba a preta no final do ano. Que legal. Né? Me puxou sem influência nenhuma e a vida continua, né? Então, para atividade, para nossas... para projeto, a gente trabalha muito, lê muito e estuda todo dia, então tem que ter uma atividade física. Claro. Para dar continuidade, e uma disciplina, né? Eu acho que você dissipa muita energia quando está, né, na atividade cerebral. Na atividade. Né? Então, uma forma de relaxar é a atividade física. Né? Fecha ali o computador, tipo 7h30 da noite, fecha ali o computador, vou caminha na praia, que é sossegado lá, até 8h30, 9 horas, pega 1h30 de academia, e 11h30 da noite bate ali no box, dá uma batidazinha, 3 rounds, né, e um treino de 30 minutos, e eu janto... Quem era teu ídolo no boxe? Cearense era o Boquinha, campeão cearense, o Boquinha, né? Aí tem Éder Joffre, né? Aí eu boto muito para tocar no YouTube o Rock Balboa, né?
Tem que botar enquanto eu estou treinando, inspira, né? Inspira, eu gosto muito de música, né? E inglês também, e até nas viagens a gente volta. É um esporte também de muita estratégia, né? De muita estratégia, né? E a gente aprende e é disciplinado, né? Eu bato muito às 17 horas, final da tarde no domingo, né? Não tenho o que fazer, então... E deixei de assistir 90% televisão, hoje é TV a cabo, TV fechada, né? É uma TV mais, um programa como o seu. Aí assiste, né? Eu assisto, né? É um programa direcionado, um programa de debate, que dá riqueza, né? Então, nesse momento sobra tempo para o esporte, né? Não aquela parte que não agrega, né? E o esporte também é uma grande escola de equipe, né? De formação de equipe, né? De equipe. Porque você pega, mesmo os esportes tidos como individuais, não são individuais, né? Porque, por exemplo, natação, no boxe, tudo, tá? Você tem uma equipe lá com você, né? Exatamente, é o que eu digo sempre. Eu não faço, nem ninguém faz nada só. Ninguém consegue fazer um projeto só e principalmente executar só, né? Então, na natação tem uma equipe, como no judô tem uma equipe, tem um clube, tem uma academia. Mas já nadou também assim? Nadei no Náutico, disputando, também fui campeão na época. E quando eu vinha do Náutico Atlético Cearense à noite, eu tinha uma Caloi 10 marcha, né? E descia a Desembargador Moreira, subia no banco com os braços abertos. Eita, não tinha aquele meio fio da divisa da Desembargador Moreira, eu ia para um lado, outro na bicicleta, em cima do banco, em pé. Como também já era asfalto? Já era asfalto. Como o skate, né? Plantava bananeira em 2 skates, aquele negócio todo. Então, tinha uma atividade, tem uma inspiração por trás disso tudo, por trás dos projetos, né? Tem uma inspiração. Aí vem a inovação. E vem o conceito que eu falo de um cientista. O cientista nada mais é do inconformado com o tradicional, quando eu olho para um prédio, para um edifício, para uma avenida, por que é quadrado, por que não é redondo, que é o futuro carro que eu quero lançar, o Point, que é um carro longitudinal, sequencial com 3 lugares, né? Então, que para aderir às avenidas, ao trânsito, tanto cearense como brasileiro, como mundial. Então, a gente, sendo inconformado, sai da acomodação e entra na pesquisa. Vamos estacionar um pouquinho esse carro aqui, a gente volta já? Tá. Que é interessante, eu quero saber, a gente quer saber bem mais, viu? A gente volta já. E o Mosaico volta com o cientista industrial Fernando Ximenes aqui. Rapaz, Fernando, eu vou dizer um negócio, viu? Por isso que o Américo gosta de conversar contigo. O Américo que eu falo é o Américo Picância. Gente boa, né? Américo, gente boa demais. Meu novo pai, né? Porque eu não tenho mais pai. É. E o conselheiro é o Américo Picância, o rei da noite, grande Américo, sabe? 2 conselheiros eu tenho hoje. Um é o Américo Picância, o outro é o Beto Studart, meu grande amigo. Rapaz, aí então, você tá bem, viu? Às vezes 2 amigos que eu, assim, da minha maior bem-querência, viu? Um abraço, Beto, um abraço, Américo. Que valorizam, assim, a criatividade, né? Você pega o que o Américo fez, assim, no processo criativo, foi fantástico, né? Ele reinventou a noite, né? Todos esses 2 cearenses são grandes pessoas inovadores, né? Assim como meu pai também foi inovador naquelas décadas passadas. Naquela época ninguém falava passar a palavra inovação, mas eles foram inovadores, e são visionários. O Américo foi o rei da noite, grandes boates, linda decoração, iluminação, enfim. Américo, parabéns, eu tenho ele no coração, fantástico. E na arquitetura e na área industrial, o Beto Studart, empresarial e humano também. Eu digo, ele disse que eu sou um gênio, eu sou energético, eu disse, não, e você que é. E o BS Design faz jus
ao nome, né? É um ícone, ao né? ícone, né? Ele revolucionou, no bom sentido, Fernando, a arquitetura cearense e brasileira. Assim, que tem a ver com o currículo do programa Mosaico, né? Que Tá. o primeiro convidado foi o Beto Studart. O primeiro convidado foi o Beto Aí Studart. ele foi. Aí eu disse, Beto, olha, eu quero lhe chamar porque eu quero conversar com um artista. Aí ele disse, mas artista, Totônio? Você vai ver. E eu, conversando com ele no programa, mostrei por que ele era artista, porque ele tem a arte de liderar, a arte de empreender, a arte mesmo de viver, não é? Tudo. E eu sei que no fim ele até disse assim, rapaz, sabia que tu tem razão, eu sou um artista. Eu disse, calma. Gente boa, dou um bom valor conversar Gente com boa ele. demais. Uma paz, eu acho que sereno. a gente é meio notívago, sabe? Às vezes troca muita mensagem de madrugada. Tá? Isso, a gente conversa 2 horas da madrugada. Até teve uma namorada minha que disse, como é que você está namorando 2 horas da madrugada? Eu estou conversando com um empresário, como o Beto e outros, a gente se conversa 1h30, 2 horas da madrugada. Na madrugada é muito interessante. Eu tive um grande amigo, doutor Henrique Mota, o Motinha, doutor Saudoso Motinha, que era um profundo conhecedor de música popular brasileira, principalmente da música antiga, né? E às vezes eu ligava para ele 2h30, 3 horas da manhã e dizia assim, Motinha, canta uma música de Ataúfo Alves para mim. Ele cantava e não reclamava. Ele cantava. Aí eu só agradecia e desligava, né? Era tudo. Mas a gente estava falando de carro, não era? Fala mais do carro. Como é o nome do carro? É o carro Quadriflex, foi inventado, foi criado, patenteado em 2010, que é um carro numa nova plataforma que eu fiz com 4 fontes de energia. Batizei como Quadriflex, ou Fuorflex, né? Ele tem um motor flex, motor elétrico com gasolina e etanol. Então, é um carro onde na plataforma dele, nos para-choques, entra vento, e a gente aproveita o vento para gerar energia, e não tem alternador, e toda a energia é gerada através da eólica, através da solar. Né? No teto, quando ele está parado, é no teto. Tá? Então, veio aí, voltando a era dos carros de rolamento, quando eu comecei, dos kart, e sempre aprimorando. Tudo é uma construção. É uma construção, uma sequência, né? Tu pega essas coisas do carro de autorama, do rolamento. Do rolamento. O rolamento tem muita gente hoje em dia para saber, é o de rolimã. De rolimã. Né? Que então, hoje é rolimã. O pneu de aço, né? Mas a gente está falando do rolamento. A gente fala da raia, não é pipa. Né? Da raia, pipa. Baladeira, não é fazia minhas raias lá em casa, fazia na aldeota, pulava o muro, ia pegar... Uma lição já de energia. De aerodinâmica, de energia, né? Um vizinho meu, a gente pegava os galhos do coqueiro, as palhas e fazia. Meu pai tinha papelaria, a linha lá pegava os papéis de seda na cola. E eu fazia minhas próprias pipas. E a minha filha, quando tinha 2 anos de idade, lá no Porto da Zona, eu fabriquei a minha pipa, ela... Show lindo, eu digo, eu vou fazer um negócio para você que há 30 anos eu não faço. Aí fiz uma pipa, um paquetão, aí fiz soltar na beira da praia, foi um sucesso. Legal. Até um tempo desse eu ainda tinha ela guardada. Sim, aí esse carro, por exemplo, aí Quadriflex, né? Repetindo, energia, né? Pega combustível, né? Gasolina, etanol, eólica e solar. E solar. Esse carro está guardado, as 7 chaves, né? Rodou 87, patenteado, rodou 87 mil quilômetros. Ganhei o prêmio EcoEnergy em São Paulo, né? Rodei lá em São Paulo, na Imigrantes e tudo. E como onde eu parava, tinha aquele assédio muito grande, e com medo de um furto, porque é uma pesquisa, eu resolvi guardá-lo. Está guardado. Está guardado? Está guardado porque é pesquisa, como outros projetos meus, como a placa solar com fibra de coco. E imagem dele? Assim, tem imagem, está no YouTube. Né? Saiu... Porque quem saca, olha ali na imagem e já descobre um bocado de coisa. Carro, né? Quadriflex, Gran Eólico, está no YouTube, saiu Rede Nacional SBT, saiu Revista 4 Rodas na época, saiu... Enfim, foi muito... E eu recebi com ele uma visita de uma multinacional americana, uma empresa, que queria meu relatório de pesquisa. E eu disse, bom, na época eu fui secretário da Câmara Setorial Eólica do Ceará. Eu disse, o que vocês quiserem, nós precisamos de vocês e vocês precisam da gente.
nós precisamos de vocês porque vocês têm uma rede de indústrias e lojas no mundo inteiro. Mas vocês precisam da minha tecnologia, da nossa tecnologia. Então, como eu sou cearense, isso foi uma história legal, nós conseguimos com o governo do estado terreno e eu só peço que a primeira indústria seja no Ceará, seja no Pecém. Volte para o seu presidente, a gente assina o contrato e aí eu lhe passo todo o relatório de pesquisa e eu quero o meu royalty de $100 por cada carro. Vocês podem produzir carro no mundo inteiro e vender no mundo inteiro, na plataforma que vocês quiserem. É a tecnologia que vale, né? Mas, embora nós estejamos no Brasil, nós não temos o Brasil não tem a característica e a credibilidade da tecnologia para o mundo. Então, acaba que eles não acreditando e achando até que nós somos índios, né? Sabe o quê? Não, é uma invenção exótica. Exótico, isso fazem né? muito na arte, né? A gente agora na arte, a gente está rompendo isso e mostrando que nós não somos artistas exóticos aqui, não. Nós somos artistas universais. Universais. E tem gente inteligente do Acre ao Rio Grande do Sul, né? E o que é pior, o próprio brasileiro tem preconceito com tecnologias brasileiras. Não acreditam no pesquisador, na tecnologia brasileira. Isso é tradicional, é histórico. Por exemplo, minha mãe, quando ia comprar um sapato no centro, e naquela época eu era criança, dizia assim, esse sapato é fabricado em São Paulo. E uma vez um amigo meu saiu do Ceará, foi comprar uma calça jeans em São Paulo, era Village Act. Fabricado no Ceará. Com a Saron Nord. Com a Saron Nord, né? O pessoal ia para Miami, aí trazia a camisa, olhava Saron Nord. Saron Nord. Um industrial aqui cearense, não vou dizer o nome, mas saiu de Caucaia, o parque metal mecânico dele era em Caucaia, ele precisava de um software. Foi a Campinas. Chegou em Campinas, ele encontrou o software que ele queria para a fábrica dele. Quando chegou lá, quem que faz isso? Ele disse, lá no LESC, Universidade Federal do Ceará, vizinha ele. Ele pegou o avião para ir lá a Campinas, se ele tivesse andado 3, 4 quilômetros, tinha ido lá na Universidade Federal, e o que ele queria, o software que ele queria, estava lá na Universidade Federal. Por exemplo, eu vejo nesses carros, assim, principalmente os conceituais, tudo, mas eu fico pensando muito assim na questão de rodagem, né? Na questão dos pneus, por exemplo. Ainda a gente está no pneu, sem câmera, mas inflados, né? O futuro é o pneu sem câmera. Sem câmera, né? A roda já saiu até, empresas multinacionais já lançaram, né? Agora, tem que unir o útil ao agradável, como o Paulo tem uma entrevista minha do carro, que tem que unir o ambiental, o agradável, o confortável e o viável economicamente. Quem é que não quer ter uma Ferrari? Todo mundo quer, né? Então, quando eu fiz o carro quadriflex, o carro tinha que ser popular, né? O carro elétrico tem que ser popular. Por que esses carros elétricos? Você pega um 500, né? Lindo, Cinquecento, tecnologia, né? De ponta. De ponta, né? Mas porque é tão caro ainda, hein? É a questão de escala? É a questão de escala, né? É a questão de escala, porque a história antiga do ovo ou da galinha e do livro. Por que o livro é caro? Porque se lê pouco. E por que se lê pouco? Porque é caro, né? Entra num contraponto, numa coisa, um paradigma, uma coisa... Ei, Fernando, mas estava voltando a falar negócio de pneu. Isso daqui o que é? Aquele macaco jacaré? Não. Da borracharia? Não. Que é isso? Aqui é um scooter, né? Scooter? Um scooter elétrico fotovoltaico carregado com energia fotovoltaica, que nós estamos montando na Gran Eólica, que é minha empresa, que a gente monta projeto eólico e solar. E é uma nova forma de mobilidade urbana, né? Porque para curtos espaços, curtos trajetos, é fácil de montar, né? Ele é fácil de montar. Tá? Ele é fácil de montar e tem um descanso aqui. Então, ele, para mobilidade, quem mora, por exemplo, na Aldeota, que vai a uma panificadora, vai a um banco, vai a um shopping e um supermercado, eu estou andando com ele em curtas distâncias, paro o carro,
em casa e levo ele. Então vou à FIEC. Ontem eu fui para a reunião do CIMEC nele. Entrei nele na reunião do CIMEC, peguei o elevador. Ele entra dentro do elevador, como eu entrei aqui na TV União. Tá aqui, certo? né? Uma moto elétrica, é bom, uma bicicleta é bom, mas você não traz para o escritório. Aqui é um farol, ele tem, eu vou ligar ele aqui. Peraí. Ele tem 3 velocidades, chega a 23 km por hora. Vou ligar o farol dele aqui. Tá. Aqui o farol dele ligado. Uma velocidade do ser humano é 8 km por hora? 8 km por hora. A velocidade média de Fortaleza no trânsito é menor do que São Paulo. Fortaleza, claro que São Paulo é uma cidade bem maior, Fortaleza tem 313 km quadrados e São Paulo é 10 vezes maior. Então leva mais tempo para chegar. Mas enquanto São Paulo, a média de velocidade é de 15 a 20 km por hora, Fortaleza são 8 km por hora. Então com um scooter elétrico, eu ando nas avenidas, eu ando Desembarcador Moreira, Santos Dumont, ando na frente dos carros, né? E do lado das motos. Porque o próximo quarteirão tem um outro semáforo, né? E chego mais rápido, economizo zona azul, né? Não perco tempo de tirar o carro da garagem. Economia fantástica. E é fotovoltaico, né? Energia renovável. É um carro que... Aí, onde é que ele capta? Ele capta aqui, ele capta aqui, tá? Aqui joga o carregador aqui. Tá? Joga o carregador aqui. É um carregador. É um carregador normal, como de um celular. Com 1 hora e pouco ele tá carregado para 4 horas. Autonomia de 4 horas, 80 quilômetros. 80 quilômetros. Para você ter uma ideia, semana passada eu coloquei o carro na oficina e eu fui a uma reunião no centro de evento, no governo, né, a ADES. Depois fui ao Cambeba. Pela pista mesmo? Vai pela pista mesmo. Ele vai na frente dos carros, né? Vai na frente do carro. Eu obedeço a sinalização, obedeço o semáforo, lógico. Tem que obedecer, porque o trânsito chama muita atenção. Chama muita atenção, sucesso total. Tá? E fui até o Cambeba, ainda fui a uma reunião com um grande empresário que quer que faça um projeto para ele, solar. E depois voltei para uma reunião na FIEC. Isso em curto tempo, né? Rápido, dinâmico e eficaz. Olha, eu vou te fazer uma pergunta, mas aí tu vai responder no bloco seguinte, no TC, viu? Tá. Mas vou fazer logo agora. Tu brincava de patinete quando era menino? Brincar. Volta já! E o Mosaico volta com Fernando Ximenes. Fernando Ximenes, esse cientista industrial. Obrigado. Fernando, eita, era o patinete, né? Era o patinete. Era. Mas o que eu estou achando mais interessante é que, para você ver como é importante, assim, a infância, né? O começo da vida da gente. Porque eu pegando, assim, hoje em dia você com inventos muito legais, né, atuais, assim, de ponta, cultura, né, que orgulha até a gente cearense, né, você fazendo isso aqui, né, mas ver que você foi um menino criativo, né. Obrigado. Que teve, e quer dizer, isso é uma lição para que as escolas, né, para que os educadores invistam na criatividade, né. E é criativo também, né? É criativo. Se aprende estudando, se aprende brincando, né? Uma vez eu vi uma frase num para-choque do caminhão, o cara colocou lá, eu não trabalho, eu me divirto. Eu não trabalho, vírgula, eu me divirto, né? Tem gente que diz assim, que quem faz o que gosta não trabalha. Não trabalha, né? Então, a gente faz o que gosta. Quando você faz o que gosta, você se diverte, né? Você se empolga, faz com amor, faz bem feito. E tudo é evolução. No cenário de pesquisa, no cenário mundial, em qualquer cenário... Nós somos um povo muito criativo. Somos, inteligentes. Inteligentes e habilidosos, né? E habilidosos. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? Quando fizeram o canal Trabalhador,
a maioria dos operários era de homem do campo, não era ali. Homem Teve do muito campo. vaqueiro, teve muito agricultor, e olha que era uma tecnologia que era de manta, né? De manta. Tipo uma manta asfáltica, E né? Era foi uma soldado. obra toque de caixa, Toque né? de caixa Porque também, né? em 10 meses, se não me engano, foi 10 meses. E na época eu tive o privilégio de ser convidado e fui no ônibus, no primeiro ônibus, que todo dia saía do Cambeba 10 ônibus, e eu fui no ônibus junto com o presidente da CAGES, né? Junto com grandes empresários logísticos, Legal. Beto Pontes, da Sodini, Beto presidente da Pontes, CAGES, Pio Pio Rodrigues, Cid Alves. Gente da melhor gente qualidade. boa. Você só tá falando de gente boa. Só aí, gente só de boa, amigo né? aí, né? E a gente foi batendo... Do Beto da Soldini, eu sou mais ligado à irmã dele, a Dina. A Dina. Minha colega arquiteta, colega de turno, que era turno, bem danada a ela. né? Então a gente já foi debatendo no ônibus, né? E até o Cid Alves, eu lembro. Fernando pergunta muito as dúvidas que a gente tinha, né? Na época a gente tinha o que poderia dar errado, né? E a toque de caixa e a batimetria do Canal dos Trabalhadores em 100 quilômetros é 1 metro de diferença de nível. É pouca fantástico, coisa, né? E é muito pouca coisa. É muito né? pouca coisa. Em 100 Assim, quilômetros né? é muito pouca coisa. Então, em 100 quilômetros, uma batimetria de 1 metro, né? Quer dizer, 10 centímetros a cada... Eu digo porque às vezes eu como cada arquiteto, 10 às vezes eu vou quilômetros. visitar um terreno, né? Assim, para ver o tipo de empreendimento. Você olha assim no olho, aí você... No começo eu me enganava, às vezes o terreno é plano. Você vai mandar bater o nível, dá 1,5 m. Dá 1,5 m, né? E eu estou dizendo, num terreno de 100 metros. 100 né? metros, fácil, dá 1,5 Fácil, m, né? 2 1,5 m, metros. 2 Você metros, pensa que o terreno está nivelado, É. né? Mas dá uma batimetria, dá uma diferença de nível e Me um diz uma corte coisa, muito tu grande. aprende muito com a natureza? Demais. Eu Né? observo muito, gosto muito de paisagem. Eu estava vendo aquele avião, outro dia eu até postei, e até o Maia Júnior, né? Maia Júnior está muito envolvido agora com Maia hidrogênio Júnior, verde, né? Tudo. Né? Eu tenho uma ideia do hidrogênio verde para aplicar na microgeração. Microgeração, pois é. Aí o Maia até achou interessante. E o Ricardo Cavalcante. Outro o Ricardo amigo. Cavalcante disse, Totônio, essa sua postagem não precisou nem de legenda, que era uma foto de um gavião e de um avião que foi feito dos Estados Unidos, um preto, assim, que é anti-radar, sei lá o quê, veloz que só, tudo, né? E, rapaz, a semelhança que tem, né? Eu ouvi dizer que a Boeing tem um departamento que é só de observação de Tem, pássaros. na realidade, a gente descobre, É. a gente não inventa, a gente descobre o que está na natureza, né? Vamos lá, o helicóptero veio Da libélula? da libélula daquele pássaro como é que chama? Beija-flor? Do beija-flor, né? O avião veio do pássaro, Me diga observa. como é que o besouro voa? Hã? O Aí é besouro a ciência da natureza, né? natureza é super leve, né? Super leve, Mas para você ter uma Mas não é ideia, um bichão daquele, né? vamos lá, falar uma coisa simples que eu vi aqui, as pessoas não observam a natureza, mas você pode observar a natureza até no asfalto de uma avenida como Santos Dumont. Eu vi um saco plástico decolando. O que é isso? E as pessoas não têm sensibilidade para perceber isso. A temperatura quente demais do asfalto, a térmica fez um saco plástico decolar e acima de um prédio de 10 andares, que é a mesma térmica que as asa delta, né? O cara decola aqui em Pacatuba e chega no Maranhão, né? A gente tem que observar também o meio ambiente edificado, né? Vamos dizer assim. Né? Como é que um ganso vem lá da África e pousa aqui na Precabora, lá no açude, lá na... Uma colmeia, né? Ele Como vem uma nas abelha térmicas. faz aquilo, É uma né? colmeia, né? Meu pai criou abelha aqui na Lagoa Redonda, né? E a gente tirou muito mel de abelha. Então, tudo tem uma aprendizagem. Rodado, né? Tudo. Rodado. Você O tirou bichinho rodado. Ele tirou mel de abelha, que é uma delícia. mesmo? A centrífuga, né? É. Aí você aprende a física, né? Porque o mel de abelha corta aqueles tachos, bota. Antigamente era manual, na nivela é a centrífuga, faz a força centrífuga, faz o mel
descer no tacho. Mas fugindo um pouco da sequência, assim, na tua criatividade, Vai nessa tua inquietação que tem, né? Que é interessante, né? Nessa observação. Aí você falou no Beto Pontes aí, tudo, aí eu me lembrei também, tu como Ximenes, me lembrei do Hamburgo, né? O pessoal não te aperreia muito assim para soluções assim nas competições automobilísticas? Perreia. Pô, o Paris-Dakar, no Paris-Dakar. O Paris-Dakar não, mas o Beto, o próprio Beto Pontes, eu até patrocinei, na época era Gramp do Nordeste. Eu fabricava clipes de grampo, hoje é Gran Eolic, né? E o Beto correndo com o Carapeba, Pedrinho Carapeba, só gente boa. Alexandre Ronce. Alexandre Ronce, o menino da IT, o Mano Rolo e tal. Aí a oficina, a gente saía da Soldini no centro, ia até a oficina ali no Montese, aí eu digo, essa gaiola tá errada. Essa gaiola tem que fazer uma gaiola melhor, porque o carro de corrida, a proteção é o cockpit, a gaiola, né? Vamos fazer uma melhor, o cano é assim, o cano é assado, para quando capotar esse aqui não vai existir, a parede tem que ser maior. E aí vai, né? Então, é uma evolução. Como também, você falou em terreno, eu fiz ano passado, fez um ano agora de aniversário, a primeira usina solar flutuante, que foi para o Beto Studio, na fazenda Chica Doce. Na Chica Doce? Na Chica Doce. Que muita gente acha que porque é flutuante é mais caro. Imagina uma usina solar dentro do açude. Dentro do açude Chica Doce, nós temos no Ceará, no Brasil, é a primeira do mundo, usina solar com uma bomba DC de 40 mil litros hora, né? Foi desenvolvido pela gente, tudo feito no Ceará, tudo com parceiros cearenses. Cheguei para um amigo meu em Calcaia e disse, eu quero tubo, eu vou fazer um negócio e tal, uma usina. Você está doido? Não, tem que ser um material melhor. Isso daí é um aprendizado já na questão da offshore também? Da offshore. Eu tenho um projeto aqui no Mucuripe, né, que são 15 torres de 75 mega que pode atender a subestação do Serviluz e a subestação da Praia de Iracema. Eu gosto de fazer o diferente, né? Quando eu falava isso em 2009, todo mundo me chamava, é louco fazer usina eólica no mar, é mais caro, até o Egídio publicou. Não, tem nada a ver que é mais caro, pelo contrário, é mais barato. Você começa uma usina solar, como o caso do Beto, nós não tivemos projeto de topografia, nós não tivemos projeto de drenagem, de cercamento, economia de área, que está no açude, você não precisa bater o nível da água, porque já está nivelado. E a questão ambiental também? A questão ambiental é melhor. Tem até uma história, um mês atrás, eu fui dar manutenção e eu disse, Beto, eu vou arrancar todas as LED que a gente terminou, janeiro do ano passado. Aí a gente bateu no papo, ele publicou, a gente queria publicar, eu digo, não, deixa o Beto publicar. E o Beto publicou, e quando foi o Beto gosta muito de uma tapioca, lá no deck, eu gosto também, viu, Beto? Eu sou doido por tapioca, macho. Aí... Pelo amor de Deus, todo mundo saiu de perto, ele disse, tá maravilha. Aí eu disse, tá não. Ele disse, não tá funcionando. Ele disse, tá funcionando, mas tem uma coisa. Aí ele disse, o que é que tá pegando? Eu digo, tá morta. Já escurecer, 5 horas da tarde, 5 e meia vai já escurecer e ela não tá iluminada. Aí ele disse, e agora? O que a gente faz? Que não previu isso? Eu previ. Não falei, ele disse, o que a gente faz hoje? Bota o LED, paga o LED que eu não cobro nada. Aí ele disse, pois bote. Aí eu botei os LEDs, que são 2 balsas, eu botei quadrado, e agora em dezembro eu fui dar manutenção, eu digo, vou arrancar tudo. Ele disse, tá louco, rapaz, você vai estar muito bonito. Aí ele disse, não, vou botar suas letras. Eu vi uma imagem. Aí ele voou BS, ele fez até homenagem semana passada, BS, Beto Student. Aí eu botei o B e botei o S na outra. E quando o menino eu estava lá, que eu estava dentro do açude, porque esse que está aqui de camisa manga comprida, entra dentro do açude, bota a mão na massa. Aí o meu funcionário, meu colaborador, eu digo, tu vai desligando embaixo que eu vou desligando em cima para a gente ganhar tempo e tal. Aí ele meteu a mão, ainda bem que aí ele levou uma picada de um camarão pitu. Camarão pitu? Eu digo, ainda bem que foi um camarão, não foi uma cobra. Então, por baixo da usina, está um viveiro de camarão. Está um viveiro de camarão, um habitat. Então, a mesma coisa é com a usina eólica offshore. Então, é com a economia. E a logística também. Porque a logística, tudo começa desde o tempo das especiarias indianas e portuguesas, tudo começa pelos portos. Né? A maior logística comercial é pelos portos mundiais, né? Tá? Então, uma usina eólica para
para ser executada, começa pelos navios, as torres eólicas, pá, os geradores grandes, e vão, depois tem um transbordo, bota nas carretas, bota onde dá, e segue viagem. Com batedores, muita gente sabe a operação rodoviária, do transporte rodoviário, e no Ceará, Enormes, né? como foi pioneiro, nós abrimos muitas curvas de estrada para poder as pás eólicas e as torres passarem. E se você fizer offshore, né, não tem nada disso, né? Sai do navio, entra na balsa com guindaste, já aloca no mar, e principalmente no Ceará, né? Eu estava pensando, por exemplo, aqui a gente usa na eólica muito tripá, né? Tripá, são três pás. Três pás. Três né? pás eólicas. Aí eu vejo assim, porque eu já vi aí pesquisando sobre isso, tem bipá, tem monopá, né? Mas a mais eficiente são três, três, né? E já na aviação estão usando muito a penta, né? A penta, né? A penta, né? E também os lemes, né? Todo o avião, toda a aeronave agora tem os lemes, como os helicópteros. O Beto tem um H-135 Rolls-Royce, né? Fantástico. O melhor helicóptero do mundo comercial, né? Então, há 15 anos atrás, quando eu comecei a pesquisei os ventos do mundo inteiro, hoje tem ferramentas, satélites, você pode pesquisar. E como eu moro lá no Porto das Dunas, eu pesquisei os ventos, eu tenho um anemômetro portátil, na beira da praia 8 metros por segundo, 10 metros por segundo, máximo 12. Tá? Então, todo dia, todo domingo eu ia para debaixo da torre eólica da Prainha, que foi o primeiro parque eólico do Brasil, e o do Mucuripe. Do Mucuripe era protótipo, não foi registrado, mas foi o da Prainha. Né? A terra lá do Claudinho Targino, né? Meu amigo também, um abraço. Gente boa. Gente boa demais. Só tem amigo gente boa. Gente Quem boa. tu tá citando aqui é tudo gente boa. Tudo gente boa. Tu conhece também, só falta falar no Zé Antunes. Meu amigão, Zé. Um abraço. Antunes. Cambi. Só gente fina. Só gente fina. Aí eu ia lá para o pé das torres e media os ventos, 12, 10, 8. E também eu gosto de pescar, né? E eu pedia carona nas jangadas, e ia com anemômetro lá, 500 metros ali, porque quem não sabe tem uma cordilheira ali no Porto das Dunas que dá 1 metro, 1,5 metro d'água, maré baixa lá na frente, que o pessoal pega até lagosta, ancora a jangada e pescam. Mas tem que ser caminhando. Raso. Uma cordilheira que vem ali, que já se foi o da Pedreira, esqueci o nome, foi de Covid, foi embora o meu grande amigo também, que foi um grande vulcão, aquelas rochas da Sabiaguaba, Orlando, né? Tem a pedreira, aquela pedreira lá da Precabura, ali foi um vulcão, rocha vulcânica, né? Que foi se espalhando no mar. Então, o Porto das Dunas é raso, né? Eu digo sempre que o Porto das Dunas era para ter um pier flutuante, uma marina privada, olha a ideia aí, né? A primeira ideia do Porto das Dunas contemplava uma marina. Eu me lembro que o Joãozinho, gente, o filho, né? Ele falava isso. É outra inovação, porque meu sogro foi diretor do iate. Eu estava sábado lá com o Danilo, lá no iate. Quem é o teu sogro? É o Wellington Machado. Tá. E eu estava com o Danilo lá, com o Pompeuzinho lá sábado passado. Eu vou sempre ao iate. E o iate é uma marina privada, como Marina Parque. Fortaleza precisa de uma marina pública, como a Marina da Glória no Rio de Janeiro. Precisa, para a náutica. Nós temos 576... Salvador, como tem Salvador. Então, aí quando comecei a pesquisar os ventos dentro d'água, né? E lá dentro é 15, 18 metros por segundo. A 500 metros da costa, próximo. Então, por quê? Por que eu vou colocar em cima dos morros, pode ser grande, aproveitado para grandes resorts? O Beto agora, o BS Ville, né? Show de bola, Aquaville e tal, grandes resorts. Se eu posso botar no mar. Quando eu cheguei lá na Alemanha, eu digo, suas máquinas lá no Ceará, enquanto aqui na Alemanha é 22% de eficiência e 18% na China, eu já fui à China 2 vezes, lá no Ceará eu gero com a sua máquina 53%. Né? 53%. Porque terra de bons ventos, terra da luz. Bons ventos. Né? Não porque
Então, por que não colocar no mar, para colocar na terra, se custa menos, né? Porque toda logística e tudo operacional é dentro d'água. E principalmente o Brasil, 95% das terras, 50% do território nacional está no mar. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados onshore na terra e 4 milhões nas 200 milhas. Tem partes que tem mais de 300 milhas. E principalmente no Ceará, é arenoso, não tem mangue, poucos mangues. Pode construir parques eólicos offshore, economizando terra, né? E com o dobro de eficiência e com custo menor. Para você ter uma ideia, pelo Labomar, na época, eu pesquisei, pedi a carta, tudo, aqui no Mucurípico, no Náutico, a nossa plataforma de amplitude é 3 metros maré baixa, 6 metros maré alta, amplitude de 3 metros. Então, fácil de locar uma torre eólica e com o dobro de eficiência, aproveitando as subestações da beira-mar. E o Brasil, 5.400 cidades, né? 400 e pouco. 80% das cidades brasileiras estão na faixa litoral até 200 quilômetros, né? Como é o caso de Sobral, né? 200 quilômetros do litoral, que em linha reta dá menos do que isso. 200 quilômetros, Fortaleza a Sobral, mas de Acaraú a Sobral dá menos do que isso, dá 100 e poucos quilômetros, né? Fernando, então, você falando de tanta energia limpa aqui e tudo, eu quero lhe agradecer dizendo que você é uma energia boa para... agradeço. Muito obrigado aqui, obrigado. Viu? Me chame sempre, tem muito assunto. Não tem Ave Maria, rapaz, é muito assunto, abraço a todo viu? mundo aí. Esse é Fernando Ximenes. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Deus abençoe. Valeu.